A paz do Senhor, meus queridos, bom dia, mais uma vez estou aqui. Quero contar um sonho com a grande tribulação que eu tive, mas antes de contar esse sonho, eu quero também estar deixando a palavra de Deus aqui para os irmãos, já referente a esse sonho que eu tive. Está em Mateus, capítulo 24, eu vou ler apenas 2 versículos, o 21 e o 22. Estou com a Bíblia NVI, ela diz assim: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Amém? Então, assim, eu quero contar um sonho que eu tive. Não foi agora, já faz bastante tempo, mas na época eu nunca contei, assim, em redes sociais, só contei para minha família mesmo. Um sonho muito forte, a qual eu vou estar relatando para os irmãos. Esse sonho, eu não lembro a data, porque eu sou muito assim, difícil de guardar data. Às vezes faz 5, 6 anos, eu falo que foi 3, 4, às vezes faz um ano, eu falo que foi 3. Eu sou assim, eu tenho dificuldade em guardar a data, a não ser que eu anote. Mas esse sonho já faz bastante tempo. Eu sonhei com uma situação que eu entendi quando eu estava sonhando, que estava relacionado à grande tribulação. Eu não estava no sonho, mas eu vi a cena como se eu estivesse vendo de fora toda aquela situação. Eu via uma família dentro de casa, tinha ali o homem, a sua esposa e seus filhos. E eles estavam com muito medo. E eu entendia, ninguém me dizia, mas eu entendia que aquela época era a época da grande tribulação. E aquele homem estava com muito medo. Então no céu passava um aparelhinho voando. E aquele aparelhinho, ele podia captar a temperatura de corpo e movimento. Então ele passava assim no alto, voando, e ali ele sairia captando as pessoas que estariam escondidas dentro da sua casa. E quando aquele aparelhinho estava próximo, aquele pai de família sabia o perigo que eles estavam correndo, então ele ficou desesperado. E eu falava assim, eu pensava no sonho, eu falava, por que ele não se esconde? Por que ele não se esconde? Eles vão ser encontrados. Aí aquele homem corria para o lado de fora e eu não entendi o que ele estava fazendo. Eu falei, que absurdo, eles vão serem pegos, ele não entende isso. Aí eu entendi que ele abria como se fosse uma portinha no chão, parecia um alçapão. Ele entrava com a sua família dentro e fechava aquela porta, era como se fosse um porão. Um esconderijo dentro do seu quintal. E quando ele fechava aquela porta, aquele aparelho passava assim por cima e não captava os movimentos. E no sonho dava eu entender que aquele aparelho, se a pessoa tivesse escondido debaixo da terra, ela não seria encontrada, porque ele não poderia perceber. E eu via assim aquele aparelho voando. Quando eu olhava, eu falava, mas o que seria isso? E eu entendia que era um aparelho que seria usado pelo anticristo para encontrar os cristãos que estivessem escondidos, fugindo, né? E quando eu acordei, eu fiquei pensando que eu nunca tinha visto um aparelho como aquele. Mas passou tempos e o que eu vi? Esse aparelho que eu vi no meu sonho e eu não sabia o que era exatamente um drone. Esses drones que já são usados para muita coisa aí no mundo, né? E quando eu sonhei isso, eu nunca tinha visto um drone. E eu pude entender que o anticristo ele vai usar todos os artifícios que ele puder para poder pegar os cristãos. Então a gente como cristão, no tempo que a gente está vivendo, nós devemos estar firmes. Porque quem está achando que está difícil hoje, irmãos, pode ter certeza que em cima dessa terra, com a permissão de Deus para cumprimento da sua palavra, as coisas vão piorar. Às vezes a gente está achando que está difícil servir a Deus, que o caminho é muito estreito, a gente não consegue renunciar às coisas do mundo, mas fique sabendo que o tempo de arrependimento, de conserto é agora. A palavra do Senhor, em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz assim, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, se você está na presença do Senhor, continue firme,
Continue constante na presença de Deus, para que Ele possa, no dia do arrebatamento, você possa subir. Então, meus irmãos, fique firme. Fique firme. Você que está firme, busque mais ao Senhor. Coloque a sua vida no altar. Se você sente que ainda algo está faltando na sua vida, entra para a oração, entra para o jejum, entra para o clamor. Faça um levantamento e vê ainda o que está faltando na sua vida. Peça para Jesus te lavar no sangue dele, para que você possa, com as suas vestes limpas, brancas, estar na presença do Senhor. E para aqueles que estão afastados da presença de Deus, eu faço meu apelo: volte para a presença do Senhor. Eu não sei o que te afastou, eu não sei o que te desanimou, mas eu sei que não foi o Senhor Jesus que te entristeceu, mas as coisas do mundo, às vezes as nossas decisões erradas nos afastam de Deus. Quando a gente deixa de buscar, deixa de orar, vem a frieza espiritual e a gente desanima e para. Mas o meu conselho nesta manhã, para a minha vida e para a sua vida, largue. Se você está vivendo uma vida de pecado, uma vida de ilusão, largue tudo isso, para que você não fique nesse grande dia de sofrimento, nesse grande tempo de sofrimento, a qual ninguém, se o Senhor não abreviasse esses dias, nenhuma alma se salvaria. Então, se hoje a gente está sofrendo, está preocupado por causa dessa doença que está aqui em cima sobre a terra, talvez correndo o risco de haver uma crise econômica tão grande e tanto sofrimento já para nós, isso é só o princípio, meus irmãos. Isso é só o princípio de tanta coisa que ainda vem por aí. Mas que nós possamos estar no esconderijo do Altíssimo, possamos buscar para o reino de Deus, para a nossa vida espiritual, para que quando as coisas vierem a piorar, nós não estejamos mais aqui. Ore pela sua vida, ore pela sua família, conserta a tua casa, põe a sua vida no altar do Senhor e Ele vai te dar força para largar tudo aquilo que não provém dEle, que ainda você tem se apegado. Talvez você não tenha força, está desanimado, mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é o socorro bem presente no dia da angústia. A escolha que você vai fazer de renúncia vai valer a pena. A gente vai estar abrindo mão de coisas que realmente não vale a pena para se apegar com Deus, que tem uma herança eterna para nós, que tem promessas a se cumprirem e que Ele vai cumprir e é fiel. Ele diz que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto e nem dor. Então essa vida de sofrimento vai acabar, mas nós precisamos tomar uma decisão diante de Deus, de servi-lo de todo o coração, em espírito e em verdade. E enfim teremos a paz que o mundo não pode nos dar. A tristeza que traz esse mundo, o vazio que traz esse mundo, só o Senhor é que pode preencher nas nossas vidas. Amém? Fique com esta palavra, em nome de Jesus, que vocês tenham todos um dia abençoado na presença de Deus. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreva no meu canal e sempre que o Senhor me der uma palavra, sempre que eu tiver um testemunho para contar, eu estarei aqui dividindo com os irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus.